Boa noite a todos. Cumprimentando senhoras e senhores, declaro aberta a sessão solene de posse da professora Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, como membro titular da Academia Nacional de Medicina, na cadeira número 11. Convido o ex-presidente Pietro Novelino para tomar assento à mesa e convido o ex-presidente Rubem Belfort para tomar assento à mesa, à minha direita, os dois ex-presidentes. Convido a professora Denise Pires de Carvalho, secretária de Educação Superior do MEC, para tomar assento à mesa. Convido o professor Paulo Nuzenweg, pró-reitor de Pesquisa e Inovação da Universidade de São Paulo. Convido o professor Arnaldo Rossepian Júnior, presidente da Fundação Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Convido o professor Divaldo Utiama, diretor clínico do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Convido o professor Rui Ferriani, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Convido a professora Marília Afonso Rabelo, diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru. Convido a doutora Sária Regina da Silva, vice-presidente do CREMERGE, representando o Conselho Regional de Medicina. Convido o doutor Joaquim Nava Ribeiro, representando o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Quase caiu de novo. Convido o professor Alberto Schneider, diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Designa a comissão de honra para conduzir a novela acadêmica ao recinto, ex-presidente acadêmico Pietro Novelino. Acadêmico Carlos Gestre. Acadêmico Paulo Niemeyer Filho. Acadêmico Maurício Magalhães Costa. E acadêmico Jorge Elias Calil Filho.
Convido a todos a permanecerem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ipiranga, as margens plácidas, e um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendigo verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido a professora Heloísa Bonfá para dirigir-se à mesa a fim de prestar seu juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e decisões dessa Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar-lhe as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para com meus pares. Professora Heloísa Bonfá, ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento interno dessa Casa, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmico. Seja bem-vinda, professora Heloísa.
Eis o seu diploma de membro titular dessa casa. Convido o acadêmico Giovanni Guido Cerri para saudar a nova membro titular dessa casa. Ilustre presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio. Ilustres presidentes Pietro Novellino e Rubens Belfort. Senhores acadêmicos, autoridades presentes, senhoras e senhores, um cumprimento especial à nossa nova acadêmica Heloísa e Haroldo. Queria agradecer ao presidente e aos ilustres acadêmicos a honra que me foi dada de saudar em nome da academia a nova confrade Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, como membro titular na cadeira número 11, sucedendo o querido acadêmico José Rodrigues Coura, na cadeira que tem como patrono Antônio Austrégésilo Rodrigues Lima, e como ocupantes Afonso Gama e Costa McDowell e José Valente Colares. A professora Heloísa é a primeira mulher que ocupa a cadeira 11 e a 10ª a ingressar como membro titular. Tivemos Marie Joséphine Mathilde Durocher, que tomou posse em 1871. Léa Ferreira Camilo Coura, em 1985, mais de um século depois de Durocher. Ana Lídia Pinho do Amaral, em 1995. Anadil Vieira Roseli, em 1995. Thalita Romero Franco, em 1997, Eliette Busquela, em 2004, Patrícia Requem Macedo Rocco, em 2012, Mônica Roberto Gadelha, em 2014, e Margarete Maria Prete Dalcomo, em 2022. Destaco o trabalho, a presença feminina na Academia Nacional de Medicina, da acadêmica Thalita Franco, aonde ela escreve, aspas, através dos tempos, mulheres sempre foram curadoras, médicas sem diploma, sem acesso aos livros ou ensinamento formal, aprendendo pela observação, passando seus conhecimentos de uma para outra, de mães para filhas. As únicas a cuidar dos pobres. Eram chamadas pelo povo de mulheres sábias, enquanto as autoridades e a igreja as chamavam de charlatãs ou feiticeiras e as queimavam nas fogueiras. Fecha aspas. Harari e Sandel não encontraram uma explicação para a doutrina de secundarização da posição social da mulher, e que foram necessários 20 séculos para que, felizmente, a mulher passasse a ocupar a legítima posição que merece na sociedade. As mulheres só puderam estudar medicina no Brasil a partir de 19 de abril de 1879, pelo Decreto Imperial 7.247, assinado por Dom Pedro II, que proibia a discriminação contra mulheres no ensino superior. Antes disso, o ensino universitário era acessível somente aos homens. Mesmo antes da autorização legal, mulheres brasileiras como Maria Augusta Estrela, do Rio de Janeiro, e Josefa Mercedes de Oliveira, de Recife, formaram-se nos Estados Unidos e chegaram a exercer medicina no Brasil. Maria Augusta teria sido patrocinada por Dom Pedro II. A gaúcha Rita Lobato Lopes foi a primeira médica formada no Brasil, em 1887, iniciando seus estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e completando na Faculdade de Medicina da Bahia.
Aluna brilhante, ela quis estudar medicina em razão da morte de sua mãe durante um parto, o que a motivou a se interessar pela obstetrícia, conseguindo o diploma após somente 3 anos de curso. Durante sua carreira, dedicou-se a atender ricos e pobres e foi forte apoiadora do movimento feminista na luta pelo direito do voto, que só foi concedido em 1932. As estudantes pioneiras em medicina como Rita foram importantes para a desmistificação de teorias positivistas, deterministas, evolucionistas e higienistas que associavam a mulher ao estereótipo de fragilidade moral e intelectual na sociedade do século XIX. Gostaria de destacar a visão do imperador Dom Pedro II sobre a importância da inserção da mulher na sociedade. E lembro que, durante 50 anos, o imperador frequentou as sessões e presidiu as solenidades da, na época, Academia Imperial de Medicina. Destaco também que a nossa nova acadêmica, Heloísa Bonfá, foi a primeira diretora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 110 anos de história. As transformações da sociedade brasileira demoraram a se consolidar, mas, para júbilo de todos nós, estão ocorrendo graças a pessoas com visão e importantes lideranças femininas que lutaram para que isso ocorresse. Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá nasceu em Ribeirão Preto, onde seu pai, José Eduardo Dutra de Oliveira, era professor da Faculdade de Medicina da USP, campus Ribeirão Preto. Acabou seguindo seus passos e formando-se pela mesma faculdade em 1981. Posteriormente, veio fazer residência em clínica médica, mudando para o campus da USP em São Paulo, em 1983, para fazer a especialização em reumatologia. Os professores Wilson Cossermelli, Alexandre Gabriel e Natalino Yoshinari tiveram importante influência na sua formação. Este último foi seu orientador na tese de doutorado Autoanticorpos na doença de Chagas, em 1991, publicado no Journal of Immunology e recebeu o prêmio Sandoz. Entre 1984 e 1987, realiza um fellowship no Hospital for Special Surgery, na Cornell University, no Laboratório de Imunologia e Reumatologia do professor Keith Elcon. Este período foi particularmente produtivo, com a publicação de 12 trabalhos, entre eles, um estudo a partir do qual foi identificada pela primeira vez a associação entre o anticorpo antiproteína P e a psicose lúpica. Publicado no New England Journal of Medicine, recebendo, nesse período, 3 prêmios do American College of Rheumatology. Em 1987, assumiu a posição de Junior Faculty na Cornell, mas resolveu retornar ao Brasil, assumindo a posição de auxiliar de ensino na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em 1998, com 40 anos, ganhou o concurso de titular na disciplina de reumatologia, sucedendo o professor Wilson Cossermelli, e assumindo a direção do serviço de reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Destaco 2 iniciativas da professora Bonfá, após assumir a direção do serviço de reumatologia. A criação do Centro de Dispensação de Medicamentos de Alta Complexidade, o CDMAC, e o Laboratório de Avaliação e Condicionamento em Reumatologia, o LACRE. O CDMAC foi pioneiro em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para dar acesso, com indicação baseada em evidência, a medicamentos de alto custo para pacientes com doenças autoimunes reumáticas, tendo sido estendido posteriormente a outros hospitais de ensino. Heloísa resolveu dividir as responsabilidades na condução da reumatologia
com a abertura de um novo cargo de titular. A professora Rosa Maria Rodrigues Pereira, que faleceu precocemente no ano passado, veio ajudá-la nesta missão. Todos nós, da faculdade, lamentamos muitíssimo a perda dessa grande e querida colaboradora. Importante ressaltar a atividade científica da professora Bonfá, com cerca de 400 trabalhos indexados em revistas como Nature, Lancet Rheumatology, Nature Communication e Annals of Rheumatic Disease, além de 6 livros, 32 capítulos nacionais e 4 internacionais, tendo sido agraciada também com 2 temáticos da FAPESP. Na pós-graduação, orientou mais de 40 teses e dissertações e teve intensa atividade nas sociedades científicas nacionais e internacionais. Gostaria de me deter em alguns aspectos que acho muito relevantes na carreira da professora Heloísa: as atividades administrativas e institucionais. Entre elas, o Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o Conselho Curador da Fundação Faculdade de Medicina. Ambas presididos por ela atualmente. E, em particular, a diretoria clínica do Hospital das Clínicas, de 2014 a 2022, período que incluiu o enfrentamento à pandemia. No início de 2020, o maior hospital da América Latina, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ativou seu plano de desastres. A iniciativa do grupo da diretoria clínica, liderado pela Heloísa, em conjunto com o superintendente Antônio José Rodrigues Pereira e apoio do presidente do Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas, Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, com a participação dos demais professores da casa, foi a maior ação em defesa da saúde pública da história do nosso hospital. Em curto período de tempo, foram disponibilizados 900 leitos, sendo 350 de terapia intensiva para atender a população. Como resultado dessa mobilização, no pico da pandemia, a emergência do Hospital das Clínicas chegou a receber 60 pacientes por dia, quase todos com destino para uma das nossas UTIs. Foram mais de 13.000 internações relacionadas à Covid-19. A maior parte de pacientes graves, com passagem pela UTI e altas taxas de ventilação mecânica e hemodiálise. A professora Bonfá destaca que este projeto só foi possível com a participação, dedicação e profissionalismo dos colaboradores do complexo acadêmico, e com apoio da sociedade civil e de hospitais parceiros. Com a coordenação da diretoria clínica, o HC foi o primeiro hospital a iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, em 18 de janeiro de 2021, com a vacina Coronavac, um dia após a aprovação de seu uso emergencial pela Anvisa. Mais de 20.000 colaboradores foram vacinados em poucos dias. A atuação da professora Heloísa Bonfá na liderança da mobilização contra a pandemia mereceu, em 2021, o reconhecimento com a Medalha de Ordem ao Mérito Médico do Ministério da Saúde, a Medalha Armando Salles de Oliveira, da Universidade de São Paulo, e, em 2022, o Prêmio Personalidade do Ano na área de saúde pela Hospitalar. Recentemente, tivemos outro destaque muito relevante. No número de dezembro de 2022, foi publicado no Rheumatology o artigo Women in Rheumatology, Major Contributions and Key Discoveries of the 20th Century, onde Heloísa foi a única citada no hemisfério sul. A última reflexão que faria seria sobre as responsabilidades e desafios de um diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo nesses tempos. Estamos numa época de grande transformação na era digital.
tudo ocorre num ritmo exponencial, o que exige grande criatividade e poder de resposta dos nossos líderes, muitos dos quais estão aqui na academia. As instituições têm que incorporar a cultura da inovação e empreendedorismo e transmiti-las aos nossos alunos, que têm que estar preparados para essa nova era. Ao mesmo tempo, nós temos que estimular os nossos colaboradores a desenvolver soluções que possam se tornar produtos, contribuindo para a criação de riqueza e sustentabilidade para o sistema de saúde. Cada vez mais, o trabalhar juntos é fundamental. Durante a pandemia, nós vimos quanto nosso país é vulnerável às importações de insumos essenciais para um setor estratégico e fundamental para a população. A tecnologia, como a saúde digital, pode ser o grande instrumento para a redução das desigualdades e melhoria do acesso num país com tantos dramas sociais como o nosso. É nossa responsabilidade conduzir e participar dessa transformação. Vejo a inteligência artificial como um grande aliado do médico para poder proporcionar mais segurança ao paciente e melhorar a eficiência do sistema de saúde. A tecnologia não deve ser vista como ameaça, mas como solução dos inúmeros desafios que temos no Sistema Único de Saúde. Muito importante também é que a academia e as lideranças da saúde se envolvam diretamente na questão da sustentabilidade. O setor de saúde é responsável por cerca de 5% das emissões de gases do efeito estufa no mundo. Os hospitais são o centro de excelência para a preservação da vida, símbolo de cuidado com a saúde física e mental das pessoas, de proteção nos momentos de calamidade, dos cuidados às vítimas de tragédias, mas, ao mesmo tempo, são os responsáveis pela maior parte da emissão de carbono do setor. O que um hospital gera de benefícios retorna positivamente para a sociedade. Da mesma forma, o que produz de nocivo retorna em atendimentos médicos que terá que fazer. Introduzir todos os setores essenciais da atividade humana na cadeia da boa vontade com a preservação da vida é tarefa de todos os cidadãos deste planeta, inclusive aqueles que gerenciam e trabalham nos admirados hospitais. Vejo a professora Heloísa Bonfá como a liderança certa e preparada no momento dessa transformação e de crise que a saúde do país e do mundo vivem. Presto uma deferência especial a algumas pessoas que tiveram participação decisiva nessa trajetória bem-sucedida da nossa nova academia. O marido Haroldo Bonfá, fator causal da ida aos Estados Unidos. Companheiro sempre presente, como testemunhei na campanha de Heloísa para a academia. O pai, José Eduardo Dutra de Oliveira, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, inspirador da carreira de médica e de professora. Da mãe Maria Helena Silva Dutra de Oliveira e dos filhos Débora, Rodrigo e Thaís, que acompanharam e apoiaram esta bela jornada. A Academia Nacional de Medicina tem muita satisfação, apreço e orgulho em recebê-la como novo membro titular da cadeira número 11. Muito obrigado. Convido a acadêmica Heloísa Bonfá para que a mesma pronuncie seu discurso de posse. Excelentíssimo professor Dr. Francisco José Barcelos Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina.
excelentíssimos ex-presidentes dessa casa, excelentíssimas acadêmicas e excelentíssimos acadêmicos, ilustres autoridades aqui presentes, professores e colegas, queridos amigos e familiares, senhoras e senhores, boa noite. Nesta solenidade, tenho a honra e o privilégio de ser empossada como membro titular da Academia Nacional de Medicina. Emocionada, recebo essa indicação com profunda alegria e satisfação. Tornar-me parte da mais antiga instituição científica e cultural da América Latina, com quase 2 séculos de existência e em atividades ininterruptas, desperta em mim um sentimento de gratidão e orgulho imensuráveis. Como bem sabemos, a Academia Nacional de Medicina é uma instituição tradicional e grandiosa, que reúne valores éticos e muita história por meio dos seus ilustres integrantes. Esta casa é um exemplo de dedicação, dignidade e de contribuição à medicina. Ela foi erigida em 1829, sob a denominação de Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Por decreto da Regência Imperial, em 1835, a entidade foi oficializada pelo governo como Instituto Oficial, sendo denominada Academia Imperial de Medicina, com o propósito de responder seus questionamentos governamentais acerca de assuntos relacionados à saúde pública e fomentar o desenvolvimento e avanço das ciências médicas e correlatas. Após a maioridade do imperador Dom Pedro II, este se tornou o maior patrono da instituição, frequentando as suas sessões e presidindo solenidades por 50 anos. Com o advento da República, a casa recebeu o título de Academia Nacional de Medicina. É com grande honra que passo a fazer parte deste grupo distinto que representa a medicina brasileira, disposta a contribuir com ideias e ações. Acrescente a todo esse sentimento o fato de ser conduzida pelos notáveis acadêmicos, como o professor Dr. Pietro Novellino, que foi reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e presidente eleito da Academia Nacional de Medicina por 3 mandatos. Então, tive a oportunidade de ser conduzida pela professora Margarete, que teve um problema no voo, mas vou citá-la, porque ela deveria estar aqui. Professora doutora Margarete Dalcomo, professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pesquisadora da Fiocruz, recebeu vários prêmios por sua atuação na pandemia, entre eles o Prêmio Hospitalar 2023, Personalidade do Ano, que recebeu hoje em São Paulo. Professor doutor Paulo Niemeyer Filho, foi diretor do Instituto de Neurocirurgia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e atualmente é diretor médico do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. Professor doutor Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, médico da UFRJ, foi chefe do setor de Oncologia e Ginecologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e diretor da secção de Mastologia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Professor Dr. Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta. Foi chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Municipal de Miguel Couto, organizador e chefe do Serviço de Ortopedia do Hospital Gafreguin e chefe do Departamento de Cirurgia Geral Especializada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professor Dr. Jorge Elias Calil Filho, amigo de muitos anos e titular de Imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, do Complexo HC, e ex-diretor do Instituto Butantan.
E é uma honra ainda maior ser apresentada pelo acadêmico professor Giovanni Guido Cerri, membro desta casa, por quem tenho profundo respeito, admiração e gratidão. O professor Giovanni Guido Cerri formou-se na Faculdade de Medicina da USP em 1976, fez carreira na mesma universidade e tornou-se titular em 1996, diretor clínico do Hospital das Clínicas em 98, e foi por 2 mandatos diretor da Faculdade de Medicina da USP. Desenvolveu projetos importantes, entre os quais destaco a modernização do prédio histórico da Faculdade de Medicina da USP, a transformação curricular, que colocou nossa instituição dentro dos padrões de referência internacional, e a criação do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Criou ainda o Inova-HC, um centro de inovação do Hospital das Clínicas para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas. Também trabalhou como secretário estadual de saúde no governo Geraldo Alckmin, de 2011 a 2013. Neste período, foram inúmeras ações, entre elas, programas de combate ao consumo de álcool, programa de recuperação dos hospitais universitários e estaduais e parcerias público-privadas para a saúde. Na ocasião, houve ainda a criação de uma rede de câncer do Estado e a reestruturação da carreira de médico. Agradeço imensamente ao professor Giovanni Guido Cerri pela minha condução a essa ilustre casa, pelas suas palavras, encorajamento, e, em especial, por ser um visionário, um apoio e uma referência na minha vida profissional, e um exemplo para todos nós. Hoje, assumo a cadeira número 11, preenchida ao longo dos 194 anos da Academia Nacional de Medicina por 4 ocupantes. O quarto e último, o saudoso acadêmico José Rodrigues Coura, era originário da pequena vila de Itaperuá, região do semiárido brasileiro do estado da Paraíba. O acadêmico formou-se em medicina em 1957 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez especialização na Universidade de Londres, doutorado em livre-docência em doenças infecciosas e parasitárias na UFRJ e pós-doutorado no NIH, nos Estados Unidos. Ingressou na UFRJ em 1960, onde exerceu em sequência os cargos de professor assistente, professor adjunto e professor titular, chefe de Departamento de Medicina Preventiva, aposentando-se em 1996. Foi vice-presidente de pesquisa da Fiocruz e diretor do Instituto Oswaldo Cruz em 2 mandatos, e membro fundador da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Faleceu em 2 de abril de 21, aos 93 anos, quando era pesquisador titular emérito da Fiocruz, professor emérito da UFRJ e da Faculdade de Medicina de Campos, e professor honoris causa da Universidade Federal da Paraíba, Ceará e Piauí. O professor José Rodrigues Coura sucedeu o acadêmico José Valente Colares Moreira, que nasceu em Recife, Pernambuco. Formou-se na então Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, tornou-se professor catedrático de Patologia Médica e depois de Clínica Neurológica da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado da Guanabara. Foi chefe de serviço da Clínica Neurológica do Hospital dos Servidores do Estado e chefiou, como professor catedrático, o serviço de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas no antigo Hospital Pedro Ernesto. Foi membro da Sociedade de Neurologia do Rio de Janeiro, qual se tornou presidente, e foi membro titular e fundador da Academia Brasileira de Neurologia. Faleceu em 1978. O segundo acadêmico a ocupar a cadeira número 11 foi Afonso Gama e Costa McDowell, que nasceu no estado do Pará. Após receber o grau de médico, retornou para sua cidade natal, na qual exerceu o cargo de médico do Hospital de Misericórdia e da Ordem Terceira de São Francisco da cidade de Belém, no Pará. Ele integrou a Comissão Oswaldo Cruz, que erradicou do Pará a febre amarela e foi diretor do Serviço de Profilaxia contra a Febre Amarela no mesmo estado. Em 1914, já no estado do Rio de Janeiro,
tornou-se livre-docente por concurso da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Fundou o Serviço de Tisiologia na Policlínica Geral do Rio de Janeiro e foi diretor da instituição por muitos anos. Dedicou mais de 30 anos de profissão no estudo da tisiologia brasileira. Faleceu em 1958, no Rio de Janeiro. O patrono da cadeira número 11 é o professor doutor Antônio Astrogésili Rodrigues Lima. Ele nasceu na cidade de Recife e, ainda com 16 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e ingressou na Faculdade de Medicina. Especializou-se no estudo das doenças mentais e foi pioneiro da neurologia brasileira, criando a primeira escola neurológica do Rio de Janeiro em 1912, e foi o primeiro a estudar os distúrbios do movimento no Brasil. Ingressou na política em 1920, foi eleito 3 vezes deputado federal, foi professor honorário da Faculdade de Medicina de Pernambuco e professor emérito da Universidade do Brasil. Faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 1960. A trajetória e a contribuição desses ilustres acadêmicos são uma referência de competência e dedicação à medicina e de legado para a sociedade brasileira e internacional. Com esta responsabilidade, e tendo assumido recentemente como diretora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, junto com os professores Paulo Manuel Pego Fernandes, professor Roger Chamas e doutor Adriano Guimarães Ferreira, compartilho com as senhoras e senhores a minha preocupação com o ensino superior de medicina no nosso país e a retenção de talentos nas universidades. Precisamos definir com clareza o médico que o Brasil pretende formar e devemos ser uma liderança em defesa de que não se pode renunciar à qualidade quando se trata de formação médica no Brasil. A excelência do ensino de graduação tem no seu cerne os talentos dos professores, o relacionamento humano, o acolhimento dos pacientes e exige capacidade diferenciada para a formação de profissionais competentes e com grande senso crítico, além de aptidão, além da diferenciada para a formação de profissionais competentes com grande senso crítico, além de aptidão para processos de inovação, que na sua essência requer habilidades para mudanças. Temos enormes desafios que se apresentam para nós, como a abertura indiscriminada de escolas médicas, a falta de infraestrutura adequada, programas de ensino desalinhados com as necessidades da população e corpo docente não qualificado. Soma-se a isso o fato de que o conhecimento cresce de forma vertiginosa e pode dobrar em período curto de poucos anos, reforçando as palavras de meu pai, de que temos que ensinar nossos alunos, em primeiro lugar, a aprender e se tornar um aprendiz contínuo. Acredito que esta academia, que tem na sua constituição médicos e professores de medicina reconhecidos nacional e internacionalmente, pode ser um importante agente de transformação para contribuir com os rumos da profissão médica no Brasil. Nas palavras do presidente Barack Obama, a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Um dos primeiros desafios que se impõem para as lideranças de saúde, muito bem representadas nessa casa, é a necessidade de medidas afirmativas que possam melhorar a qualidade da formação de médicos e contribuir para uma distribuição equilibrada de profissionais no país. O aumento de número de vagas de residência, que é o nosso padrão ouro na formação de especialistas, é fundamental e precisa estar alinhado com a abertura de vagas na graduação.
mas precisamos que a oferta de vagas de residência tenha flexibilidade e possa ser ajustada para as carências da sociedade. A questão da distribuição de médicos é ainda mais complexa e está entre as diversas soluções, uma ideia que merece destaque é um valor diferenciado para a residência de saúde da família, associado obrigatoriamente a uma carreira de Estado que permita mobilidade progressiva, similar ao que ocorre no direito. A teleconsultoria médica e multiprofissional de centros universitários poderiam estar inseridas nesses programas como retaguarda para a discussão de casos mais complexos. Acredito que essa seria uma das medidas que poderia contribuir para a meta de construção de uma base sólida para a atenção básica de saúde em todo o país. A pós-graduação e a pesquisa, que tiveram sua importância questionada e, ao mesmo tempo, consolidada durante a pandemia da Covid, devem ser um compromisso inadiável dos centros de pesquisa e universitários, pois um país sem ciência é um país sem futuro. Dentro dessa linha, coloco aqui uma reflexão muito instigante, que foi publicada recentemente na revista Nature, que chama a atenção que o termo PhD tem na sua essência o PH, que representa a filosofia, ou seja, precisamos formar pensadores críticos e não pesquisadores com focos limitados e altamente especializados. É fundamental estimularmos nos nossos jovens o senso de propósito para se alcançar uma visão mais abrangente e uma criticidade maior no pensamento. Neste contexto, temos o privilégio de termos representados nesta academia os melhores centros de pesquisa do Brasil, e a abrangência dos acadêmicos ultrapassa os limites da ciência e inclui vozes de escritores, enólogos, velejadores, colecionadores de obras de arte, entre outras atividades, que expandem a dimensão e a visão de mundo e aproximam a ciência da filosofia. Hoje, me uno a essas vozes para que a arte de desenvolver o saber possa ser ouvida e valorizada no mundo contemporâneo. Por outro lado, enfrentamos grandes desafios para manter a excelência das universidades e centros de pesquisa. A infraestrutura defasada e a falta de finanças sustentáveis impactam significativamente na retenção e atração de talentos. Nesse contexto, as fundações, aqui representadas pelo Dr. Arnaldo Rossepian, surgem como um recurso valioso para contornar as barreiras burocráticas que prejudicam o avanço da ciência no nosso país. Resolver esses desafios requer, no entanto, novas estratégias, pois, como Albert Einstein já dizia, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É necessário adotar abordagens inovadoras, dinâmicas e rápidas, que possibilitem a adequação dos currículos de graduação e pós-graduação de nossas faculdades, o aprendizado contínuo, a convivência com a automação e a capacidade de treinamento de novas habilidades. Para isso, devemos focar menos nas respostas e incentivar mais as perguntas. A passividade não combina com o aprendizado, nem com a dinâmica do mundo atual. Ao mesmo tempo, é preciso estar preparado para atender às necessidades da sociedade e fornecer conhecimento e informação de ponta, sob demanda. Esse olhar nos aproxima da sociedade e cria oportunidades para parcerias públicas e privadas, especialmente na área de educação e pesquisa, que serão instrumentos valiosos para a retenção de talentos. Além disso, nos tornará fornecedores de força de trabalho diferenciada e relevante para as comunidades, aumentando de forma sólida e consistente
nossa capacidade de produção e de desenvolvimento sustentável. É ainda relevante estarmos preparados para o melhor uso das inovações, como a inteligência artificial, que veio para ficar, e para alguns, como Henry Kissinger, que completou 100 anos recentemente, irá transformar o processo cognitivo humano e representará uma nova era, cuja transformação será mais impactante do que o iluminismo. A área de saúde é uma das grandes impactadas por essa revolução, que já está em andamento e inclui, por exemplo, cirurgia robótica, auxiliares virtuais de enfermagem e análise de imagens. Para alguns, a contribuição mais significativa da inteligência artificial no setor de saúde não se limitaria à diminuição de erros ou de carga de trabalho, ou mesmo o aumento da precisão no diagnóstico das doenças. A maior vantagem seria ter mais tempo disponível para a relação médico-paciente. No entanto, é importante compreender e lidar com as limitações e os riscos da tecnologia, como erros potenciais, viés de dados, aumento da desigualdade em saúde, falta de transparência e vulnerabilidade na privacidade de dados. Além disso, é legítima a preocupação sobre a possibilidade de declínio nas habilidades do pensamento crítico, criatividade e inovação, uma vez que a inteligência artificial pode tornar os seres humanos menos dependentes dessa habilidade. Segundo o professor Elco Briner Afonso, da Universidade de Stanford, o desafio é garantir que as pessoas continuem indispensáveis no futuro, apesar da presença cada vez mais significativa da inteligência artificial. Portanto, é fundamental traçar um caminho que permita que a tecnologia se mantenha como instrumento complementar e de aprimoramento das habilidades humanas, e não como um substituto delas. Este círculo virtuoso só se efetiva em um mundo globalizado, com a internacionalização e processos de cooperação e mobilidade internacional. A temática da internacionalização da educação está cada vez mais presente na realidade das instituições de ensino e na vida das pessoas, entendendo que as grandes mudanças do mundo não são só desencadeadas por avanços tecnológicos e científicos, mas também por mudanças culturais, sociais e políticas. A internacionalização da educação é uma resposta a essas mudanças, que nos obriga a nos adaptar e aprender com diferentes perspectivas e experiências. Ela é fundamental para a formação de profissionais capazes de atuar em um mundo cada vez mais interconectado e interdependentes. Essa prática visa, além de promover a diversidade, possibilitar integrar o corpo acadêmico à comunidade científica global, favorecendo, assim, a instalação de processos de inovação, competitividade e inserção internacional de nosso país. A Academia Nacional de Medicina tem se destacado na promoção da internacionalização e no debate de problemas que afetam a sociedade, com sessões que transcendem as fronteiras de nosso país. A busca pela diversidade e pelo sentimento de pertencimento são essenciais e devem ser trabalhados todos os dias. A diversidade transformadora deve ser vista não como um obstáculo a ser superado, mas uma riqueza a ser valorizada. Nas palavras de Gandhi, nossa capacidade de alcançar a unidade na diversidade será a beleza e o teste de nossa civilização. A Universidade de São Paulo deu um passo significativo nessa direção ao criar a Pró-Reitoria da USP de Inclusão e Pertencimento. Com essa iniciativa, ela reforça o compromisso com a inclusão e reconhece que há ainda muito a ser feito para alcançarmos a unidade por meio da diversidade. Fazer parte deste processo, ao ser eleita a primeira mulher diretora da Faculdade de Medicina, após 110 anos de existência, é motivo de orgulho e um sinal claro
de que estamos no caminho certo. Da mesma forma, a honra de ser eleita a 10ª mulher nessa academia, entre os mais de 600 acadêmicos que fazem ou fizeram parte dessa instituição, reforça o compromisso de construirmos juntos uma sociedade mais justa e igualitária. Outro ponto relevante para a academia é a autonomia universitária, que é um pilar essencial para o funcionamento adequado das instituições de ensino superior. Ela garante que as universidades possam tomar decisões acadêmicas e administrativas de forma independente, sem interferência externa, permitindo que sejam realizados questionamentos críticos que são a base da pesquisa científica. Sem essa liberdade, a ciência não pode avançar, e sem ciência, estamos fadados a um futuro incerto. No entanto, é importante destacar que a prestação de contas à sociedade sobre os investimentos realizados nas universidades públicas é fundamental. É necessário que a comunidade tenha conhecimento sobre como os recursos estão sendo aplicados e os benefícios que estão sendo gerados para a sociedade. A transparência e a abertura ao diálogo são essenciais para fortalecer a relação entre as universidades e a sociedade. Além disso, as universidades devem estar alinhadas com as necessidades e desafios da sociedade em que estão inseridas. Elas devem ser protagonistas na solução dos problemas que afetam a população, oferecendo respostas e soluções inovadoras. Por fim, a excelência acadêmica deve ser uma prioridade das universidades. É preciso buscar constantemente a melhoria do ensino, da pesquisa, extensão e inovação, valorizando a qualidade e a formação dos profissionais capacitados e comprometidos com o desenvolvimento sustentável da sociedade. Neste momento, gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre a minha trajetória acadêmica, que foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional. Quero expressar minha gratidão a todos que me acompanham ao longo desses anos. Na área de reumatologia, tive a oportunidade de aprender muito, e alguns professores deixaram uma marca especial em minhas jornadas, como o professor Ivan Fiore, professor Dr. Wilson Cosemelli, Dr. Alexandre Gabriel e professor Natalino Yoshinari, que me despertaram o interesse pela autoimunidade. Fiz fellowship em Nova York, de 84 a 87, no laboratório do Dr. Keith Alcon, amigo e cientista brilhante, que me inspirou e me ensinou o verdadeiro sentido da ciência. Quando eu voltei ao Brasil, fiz doutorado em livre-docência na Faculdade de Medicina e, aos 40 anos, tornei professora titular, um feito que não teria sido possível sem o apoio da equipe. Juntos, demos continuidade ao avanço da reumatologia, que hoje está sob a liderança muito competente e acolhedora do Dr. Júlio César Bertassini de Moraes e o apoio incondicional da Cláudia Reis e Mayra Carvalho. Na assistência e ensino, nos diversos níveis e laboratório, temos hoje na reumatologia lideranças extraordinárias, que, junto com todos os assistentes, preceptores, residentes, funcionários e alunos, são os verdadeiros responsáveis pelo destaque nacional e internacional de nossa disciplina, Serviço de Reumatologia. Na área de pesquisa, mantenho, junto com o professor Clóvis, uma parceria de longa data, na liderança de uma equipe excepcional, com a Sandra Passotto, Ana Cristina Medeiros, Nádia Alcalá, Meme Neve Yuki, Carla Saad, Eduardo Borba Neto e Leonardo Cupa, que constituem um time comprometido e motivado pela ciência e formação de pessoas, que me encantam nas nossas reuniões semanais. Nessa jornada, perdemos a professora Rosa Maria Rodrigues Pereira, que deixou um legado de dedicação à Faculdade de Medicina e à vida acadêmica que nunca será esquecido. É com grande entusiasmo que constato que a transformação é um traço marcante na trajetória dos que passaram pela reumatologia. É um imenso orgulho ver que muitos deles
se tornaram expoentes em suas áreas de atuação, seja em nossa faculdade ou além dela. É este caminho, e este caminho continua sendo renovado com a chegada de novos colaboradores. A diretoria clínica do Complexo HCFMUSP foi uma experiência de vida de mais de uma década, com grandes aprendizados, e durante a pandemia representou um dos maiores desafios de minha vida profissional. Tive ao meu lado um grupo excepcional e altamente competente de profissionais da diretoria clínica, constituídos pelo professor Edivaldo, as médicas Maria Beatriz Peronde, Ana Moraes, Leila Leitafa, Amanda Montal, a enfermeira Solange Fusco e Marilene Guimarães. Com eles, aprendi todos os dias e constituí laços profundos que ultrapassam a vida profissional. Em nome deles, agradeço a toda a equipe da diretoria clínica pela dedicação incansável à nossa instituição. Juntos, conseguimos transpor os enormes obstáculos que encontramos no caminho, porque caminhamos sempre em sintonia com a equipe da superintendência, liderada pelo meu amigo, engenheiro Antônio José Pereira, que, além da competência em sua área, tem uma capacidade excepcional de motivação e de simplificar os problemas. Tivemos, durante todos esses anos, o apoio fundamental das diferentes gestões da diretoria da faculdade, constituídas pelo professor José Otávio Auler Júnior, professor Dr. Giovanni Guido Cerri, professor Dr. Tarcísio de Barros Filho, além da dedicação incansável de todos os 22 mil colaboradores de nossa instituição. Na pandemia, avançamos juntos e fizemos um trabalho em equipe verdadeiramente exemplar, e me sinto profundamente honrada por ter feito parte de um grupo tão competente que atendeu mais de 12 mil pacientes graves de Covid. Neste momento, agradeço a minha família e meus amigos, verdadeiros alicerces de minha vida. Meu pai, que sempre foi para mim exemplo de dinamismo e dedicação à ciência, tornando-se minha referência profissional e um modelo de senso prático. Minha mãe, que me ensinou a importância de saber ouvir e valorizar o que é relevante. Com meus irmãos, cunhados e cunhada, primos, sobrinhos, sogra, sogro e amigos, aprendi que na vida o que realmente importa é quem temos ao nosso lado. Expresso agora meu agradecimento especial e meu amor ao meu marido, Haroldo, meu companheiro de 40 anos, de muitos momentos felizes, meu melhor confidente, minha fonte de força nos momentos difíceis. Seu estímulo e incentivo e eterno bom humor tornam cada passo dessa caminhada mais suave. Aos meus filhos, Débora, Rodrigo e Thaís, junto com Estevão, Ana e Gabriel, agradeço pela inspiração, por me encherem de orgulho, pelo apoio incondicional e pelos muitos momentos compartilhados, que representam os melhores presentes de minha vida. E para finalizar, agradeço novamente aos membros da Academia Nacional de Medicina pelo imenso acolhimento que recebi e pela honra de me tornar um novo membro dessa prestigiosa instituição. Espero contribuir para que essa academia continue a sua trajetória de excelência e liderança e de transformação da vida das pessoas. Muito obrigada. Obrigado, acadêmica Luísa Bonfá. Convido o doutor Eleusis Paiva, secretário de Estado de Saúde de São Paulo, que o problema de malha aérea chegou durante o discurso
da querida Heloísa, por favor, doutor Leus, tomar assento à mesa, como uma homenagem ao seu esforço por ter vindo. Convido ainda, estimado amigo, presidente da Associação Médica Brasileira, doutor César Eduardo Fernandes, que também, por problemas de malha aérea, chegou durante o discurso da Heloísa. Por favor, doutor Leus aqui à esquerda, doutor César Fernandes à direita. Estimadas acadêmicas, estimados acadêmicos, autoridades presentes, senhoras e senhores, família da querida acadêmica Heloísa Bonfá. Nossa querida Heloísa toma posse hoje nessa Casa da Medicina Brasileira com grande júbilo, como você merece. A 10ª mulher e a 9ª médica eleita, porque a Madame do Rocher não era médica, era uma parteira, também não foi eleita, foi indicada pelo imperador Dom Pedro II. Então, a Heloísa é a 9ª médica a ser eleita e tomar posse como membro titular da Academia Nacional de Medicina, para nos encantar, Heloísa, com sua inteligência e delicadeza. Após 194 anos de existência dessa casa, Vossa Excelência toma posse como acadêmica número 679. Senhoras e senhores, ouvimos aqui 2 cultores da USP, 2 personalidades médicas fascinantes, 2 pesquisadores de escola e 2 gestores eficientes e muito eficientes. Agradeço ao acadêmico, estimado amigo Giovanni Guido Cerri, nosso colega de diretoria, que fez a saudação à nova acadêmica e fez em nosso nome, Giovanni, em nome da Academia Nacional de Medicina, e por isso nós lhe somos gratos. Essa é uma casa de tradição, embora com uma agenda científica bastante progressista, essa é uma casa que cultiva as tradições, Heloísa, entre seus membros e nas solenidades. Essa casa não tolera informalidade, não tolera tratamento informal. Aqui deve ser solene e respeitoso, como foi sua posse. Aqui não se admite diminutivos, apelidos, nem tratamentos vulgares. Manter a tradição aqui é respeitar as normas de nossa academia. O orador designado para saudar o novel acadêmico, segundo o nosso regimento, o fará em nome da academia, por indicação do presidente, e óbvio que de comum acordo com o recipiendário. E ninguém melhor que Giovanni Cerri, cultor da USP, amigo e companheiro de longa data de Heloísa Bonfá. Giovanni lhe saudou de forma erudita, didática e poética. No ponto certo, Giovanni, como é seu feitio. Giovanni aprendeu rápido as tradições e os meandros dessa casa, a qual tanto se dedica e tanto é comprometida desde sua posse, Giovanni. Assim, é também cultor das tradições, fez um discurso dentro do melhor espírito acadêmico, homenageando a empossada e homenageando o nosso sodalício, em tom solene e formal. Do outro lado, vimos o discurso de Heloísa Bonfá, discurso firme, didático, atual, com mensagem intrínseca sobre ensino e treinamento médico e sobre saúde global. Também a Heloísa não esqueceu de homenagear a Academia Nacional de Medicina, não esqueceu de nenhum antecessor, não esqueceu do patrono da cadeira. Também não esqueceu, e muito importante, de agradecer aos mentores e seus colaboradores durante toda a sua frutífera vida profissional. Assim, a nossa querida Heloísa. Obviamente, as homenagens familiares não nos fizeram surpresa. Heloísa, de boa cepa da USP Ribeirão Preto, se formou nessa universidade, fez residência médica, depois foi para os Estados Unidos, onde ficou alguns anos se especializando em reumatologia.
Posteriormente, se estabeleceu na USP Pinheiros, onde fez doutorado, livre docência e titularidade. A atuação de Heloísa na reumatologia e pesquisa translacional é reconhecida internacionalmente, tendo orientado dezenas de iniciações científicas e pós-graduação estrito sensu. Heloísa fez descrições científicas originais no campo da reumatologia e publicou cerca de 350 artigos em periódicos internacionais de impacto. De tal maneira, Heloísa, você concorreu sozinha. Não penso que alguém seria capaz de lhe enfrentar naquele momento para membro titular dessa casa. Concorrer sozinha é a primeira vitória. Paralelamente a essa atividade pujante, Heloísa Bonfá demonstrou ser gestora eficiente e decidida, quando, no auge da pandemia de Covid-19, como superintendente do complexo hospitalar da USP Pinheiros, em pouco tempo transformou no maior centro de acolhimento e tratamento de pacientes vítimas da Covid-19 na América Latina e certamente um dos maiores do mundo. Ainda durante sua campanha para a Academia Nacional de Medicina, Heloísa Bonfá assume em novembro de 2022 a direção da Faculdade de Medicina da USP, sendo a primeira mulher a dirigir a instituição em 110 anos de história. Que fôlego, Heloísa! Realmente foi uma época eletrizante, 2 campanhas no mesmo período. Heloísa Bonfá desempenha as funções de reumatologista experiente e atuante, pesquisadora produtiva e gestora eficiente. Assim, é uma mulher fascinante, que vem agregar um valor imensurável à nossa Academia Nacional de Medicina. Como não podia deixar de ser, apresentou a essa casa, como pré-requisito de sua candidatura, a memória inédita, intitulada Síndrome pós-Covid-19. Avaliação na coorte de pacientes com doenças reumáticas autoimunes, vacinados com Coronavac, dentro da sua especialidade e dentro da pandemia da Covid. Em todas as campanhas para membro titular, observa atentamente cada passo do candidato e sempre tira uma lição de seu comportamento. Heloísa Bonfá nos deu a lição da serenidade, da força e competência intrínseca, sem precisar demonstrar, sem precisar se exibir, sem precisar nos falar o que ela era, porque todos sabíamos, é público e notório o seu valor, que foi construído ao longo de muitos anos de trabalho árduo e dedicado, Heloísa. Apesar de imbatível, apesar de todos os seus títulos e qualificações, não se descuidou um só momento, cumpriu o ritual, visitou a todos, foi tolerante, mesmo com quem foi pouco educado. Não falou mal de ninguém, não criticou, não comentou, foi discreto o tempo todo. E assim nos deu a lição de fidalguia e discrição. Obrigado, Heloísa. Muito estimada e respeitada Heloísa Bonfá, terminando essa linda cerimônia consagradora, esperamos que dentro das suas múltiplas atividades, exercidas com competência e comprometimento, Vossa Excelência vai encontrar um espaço, como muitos encontram, para se comprometer com essa casa bicentenária, que a acolheu com grande júbilo em uma eleição consagradora. Ao final dessa saudação, como sempre faço nas posses de membro titular, peço licença para ler um pedaço pequeno da oração a nossos pares, do nosso acadêmico Cumprido Santana, que dá nome a esse prédio e que muito fez por essa casa e muito amor. A oração Nossos Pares resume tudo aquilo que o acadêmico deve ser e deve fazer por essa casa. Vou ler um pequeno trecho e abro aspas. Quem não trabalha pela academia quando nela ingressa é como se tivesse no vestíbulo deixado a própria honra. Quem não se esforça pela academia quando nela recebido, juntando-lhe um tijolo, traiu a sua esperança. Será um Judas que iludiu a sua confiança. Atraiçoa
aos que fraternalmente o acolheram. Roubou a vez a um possível justo, a todos enganando. Na academia só não será grande quem já nasceu para continuar pequeno. Para isso suceder, o imprevisível aconteceu. Não cremos que alguém haja traído o juramento que prestou, após as muitas lutas que travou para conseguir atravessar o peristilo do sodalício. Se despreparado venceu, foi mercê de doloroso equívoco, o que não é próprio dela, a casa desejada. O peristilo é grandioso e é da natureza humana tentar alcançar o que pode parecer inatingível. Querida Heloísa Bonfá, todos que amam essa casa, almejamos que Vossa Excelência seja uma acadêmica comprometida conosco, que encontrará tempo e prioridade para se dedicar à Academia Nacional de Medicina, que tanto nos é querida e que lhe acolheu com tanto júbilo. Seja bem-vindo. Peço a todos que permaneçam sentados. Solicito a comissão de honra, incluindo agora a minha querida amiga acadêmica Margarete Dalcomo, que também, por problemas de malha aérea, não pôde lhe introduzir no salão, que levem a Heloísa Bonfá até nosso salão nobre para receber os afagos e os carinhos daqueles que tanto lhe querem bem. Peço que todos fiquem sentados até a Heloísa chegar ao local dos cumprimentos. Por favor, comissão. Nesse momento, ainda pedindo que permaneçam sentados e que levem imediatamente a Heloísa e deixem os cumprimentos para lá, senão vamos atrasar a entrada dela no salão. Margarete Dalcomo, você como representante das mulheres, puxa a Heloísa para o salão. Mais uma vez agradeço a todos que vieram de outras cidades, que enfrentaram dificuldade na malha aérea. Foi uma honra para a Academia Nacional de Medicina receber a todos e dou a sessão por encerrada.